E aí, gente plenianalizada, como que vocês estão? Eu tenho um assunto novo para comentar hoje, para abordar. Vocês estão preparados? O que você acha que é? Bom, gente plenianalizada, eu vim aqui descabelada mesmo pra gente falar sobre aquele assunto do story anterior. A maioria errou, tá? Nós não vamos falar de carreira, não vamos falar de sexo ruim, não vamos falar de nada. Inclusive é um assunto um pouco nevrálgico, que é separação judicial. Há bastante tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, eu conheci a página, né, o Instagram de uma advogada que dava dicas para mães que estavam em processo de separação, para regularizar pensão, coisas assim. Se você não sabe, eu sou formada em Direito, não gosto da área, não atuo na área, mas eu gostei muito do trabalho dela e comecei a seguir. Só que o trabalho dela começou a ser mais... mostrar mais casos do que falar sobre dicas. Dá uma pesquisada aqui, ó. Beleza? Ó, escuta só uma coisa, ô moleque mal educado do caralho. Eu não devo a você porra nenhuma. Quem te deve é a puta da sua mãe, aquela biscate do inferno, tá? Ela que te deve 10 anos de separar você da sua família, mentir pra você. A verdade é essa, tá ligado, cuzão? Vários mano aí, ó. Vários caras pagam o que consegue pagar da pensão da criança. Alimento, fruta, os bagulho da... Coloquei para vocês os 3 posts, mas depois vocês olham lá as barbaridades que existem lá no Instagram dela, né? Então ela é uma advogada que parece que ela é especializada em guarda e pensão alimentícia, e ela traz várias histórias de várias mães, né? E aí eu confesso que eu olho para essas situações e as histórias que ela traz e fico me perguntando: qual é a pergunta que não quer calar em todos esses casos? Em todos estes casos. Se você tivesse que fazer uma pergunta e a resposta da tua pergunta pudesse solucionar o problema de todas essas mães, qual pergunta você faria? Me conta, quero saber de você. Que pergunta você faria? Bom dia, gente plenianalizada. Então vamos lá, a resposta, né? Qual é a pergunta que daria solução a estes casos? A gente sabe que ninguém casa ou ninguém engravida querendo separar ou querendo se meter num litígio, numa briga judicial por guarda de crianças e por pensão. E esse é um recado para você, mulher. Tá? Independente de assuntos de moralidade, de religião, de qualquer outra coisa, escuta isso com carinho. Existe uma solução para isso? Existe uma solução. Infelizmente, a nossa sociedade ela já é fruto de várias famílias disfuncionais. Ausência da paternidade, ausência da mãe, porque a mãe precisa assumir o papel que seria do pai, de proteção, de provisão, de serviço a este feminino. E a gente acaba criando repetições sistêmicas nos nossos filhos, na nossa geração. Antes que você, mulher, venha aqui dizer: ai, que saco, de novo a mulher é responsável por fazer as coisas dar certo. Então, antes de você dizer essa frase, pensa uma coisa: quem é que engravida? Quem é que fica com a criança depois? Então, você deveria pensar melhor. Você deveria rever os seus conceitos. É claro que existe uma possibilidade de um casal se separar e não causar todo esse transtorno. Existe, só que os dois precisam ser plenos e analisados. Os dois precisam ser muito bem educados emocionalmente para não dar merda, né? Só que você que é solteira principalmente, ou você que é recém-casada, pensa numa coisa. Se você tivesse as suas emoções desenvolvidas, se você tivesse curado os seus traumas com seu pai, com a sua mãe ou da sua infância, provavelmente você não ia precisar de um macho tóxico que aparece nesses vídeos.
Você disse precisar? Sim, porque nós vamos atrás daquilo que nós precisamos para resolver as nossas tretas. Mas, Violeta, você não conhece meu ex-marido. Eu não preciso conhecer. Eles são iguais. Todos eles são iguais. E quando você não trata isso, sabe o que acontece? Você sai de um relacionamento tóxico, entra num outro bem legalzinho e logo em breve ele se torna como? Tóxico de novo. Por quê? Porque este é o padrão de escolha de uma pessoa que tem os traumas nesta área, tá? Então, se você já entrou na burrada, você já teve, os seus filhos já tá nesse litígio, se desenvolve para os seus filhos não precisarem disso, para sua filha não passar por isso, para você poder ensinar ela, para você ajudar ela a se curar da paternidade ruim que, infelizmente, você arrumou para os seus filhos. Muita gente acha que a melhor forma de esquivar dos problemas é não se expor a traumas. E não é o trauma o problema. O problema é o que você não fez com ele. O problema é o trauma que você não resolveu. É o trauma que você não olhou para ele com carinho e entendeu o porquê que você precisou daquilo. Entenderam? Então, se as mulheres que passam por essas questões, elas parassem de brigar com os genitores, e tem um monte de erro aqui, inclusive, vai lá no YouTube que eu vou deixar uma aula para vocês. Quando você usa o termo genitor ao invés de pai, quando você briga com o pai na frente da criança, o pai pode ser um canalha, ele pode ser um bosta, ele pode ser um merda, ele pode ser o que você quiser de adjetivo ruim. Só que tudo o que você faz recai sobre os filhos e vice-versa. Como esse pai aí, que do primeiro Reels lá, que chama a mãe de, santa pra baixo. Gente, isso daí, se vocês tivessem noção do quanto isso reverbera no campo emocional de um filho, pelo jeito ali o filho tem mais de 10 anos naquele vídeo. Mas ainda assim, você acha que esse sujeito ele vai crescer olhando para a figura paterna de que forma? Esse sujeito ele vai desenvolver problemas no trabalho, problemas na relação com Deus, problemas com dinheiro, problemas com sucesso, porque uma pessoa que não tem a paternidade curada dentro dela, ela vai ter problemas com sucesso e com dinheiro. Entenderam? Então, nós não estamos falando sobre você, sobre o seu comportamento. Nós estamos falando sobre o futuro dos seus filhos, o sucesso dos seus filhos. Então eu convido você, vem se conhecer, vem para o treinamento, vem para a terapia, aprenda a colocar o pai dos seus filhos no lugar dele, aprenda a se colocar no lugar de mãe dos seus filhos e aprenda a proteger os seus filhos. As crianças precisam ser protegidas. E depois que você se cura, você abre o caminho para ter um homem bom do teu lado. E não ficar se sabotando, acabando sempre como? Com um homem tóxico, com um homem que vai repetir o padrão de sofrimento que você tem experimentado desde criança até agora. Me manda um direct, eu vou ter prazer em responder.